Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre um acórdão paradigmático do Tribunal de Contas da União que dispõe sobre a contratação do remanescente e o contrato de serviço contínuo. Nos últimos dias, saiu o acórdão 1134 de 2017, de relatoria do ministro substituto Augusto Scherman, e que traz uma nova definição, uma nova possibilidade para aplicar a contratação do remanescente, prevista no artigo 24 da 8666, que consiste em eu não fazer uma licitação, eu dispensar uma licitação para chamar o segundo colocado. No caso do primeiro colocado, não conseguir executar o contrato. Ou não vir assinar o contrato, ou assinar o contrato ser rescindido, ok, por inexecução ou alguns outros motivos. E então, na 8666, existe no artigo 24 a possibilidade de eu não licitar nessas hipóteses. Quais são os requisitos? O primeiro colocado não deve ter celebrado o contrato, ou se celebrado o contrato foi rescindido. O segundo requisito, o segundo colocado tem que fazer o preço do primeiro, o que torna muitas vezes esse dispositivo inútil de acordo com grande parte da doutrina. Isso porque, se o primeiro colocado não assinou o contrato ou não conseguiu executar, é muito provável porque o preço dele esteja baixo demais para conseguir executar o serviço. A hora você vai chamar o segundo colocado e obrigar a fazer o preço do primeiro, vai acarretar dele não aceitar, ou ainda que ele aceite, acontece o mesmo problema, não dá conta de executar o serviço com qualidade. Mas ainda assim, o artigo 24, 8666, a dispensa de contratação de remanescente, é uma realidade em muitos órgãos públicos, utiliza-se em muitos órgãos públicos. E por isso o acórdão do ministro Scherman dessa semana é paradigmático, porque ele fala o seguinte: num contrato de serviço contínuo, ou seja, num contrato de serviços essenciais para a administração pública, onde podem ser prorrogados por até 60 meses e, excepcionalmente, por mais 12, nesse tipo de contrato, a decisão por não prorrogá-lo permite eu fazer a contratação, a dispensa de licitação para contratar o remanescente. Ou seja, se durante 1, 2, 3 anos a empresa vai executando o serviço, e agora ou ela não tem interesse, ou a administração não tem mais interesse em prorrogar, eu posso, para os últimos 2 anos, contratar o segundo colocado pelo preço do primeiro. Aqui vale um grande parêntese, preço do primeiro atualizado. Então, por exemplo, se na licitação o preço era 100, com a repactuação que aconteceu no primeiro e no segundo ano, passou para 110, o segundo colocado tem que fazer 110. E aí ele continua o quarto e o quinto ano, conclui o quarto e o quinto ano desse período contratual. Isso é uma mudança de paradigma, porque o TCU nunca se tinha trazido a possibilidade de permitir eu aplicar o artigo 24 quando a administração não decide prorrogar, perdão. Qual é a análise da doutrina por enquanto? É porque a opção de contratar o remanescente é melhor do que fazer um emergencial. Você tem um paradigma de valor, que é o preço do atual prestador de serviço, atualizado, para obrigar o segundo colocado a fazer por esse preço. Então, isso tornaria mais ágil fazer a contratação do segundo colocado e evitaria a necessidade de ter uma contratação emergencial até que a administração pública pudesse se organizar e licitar novamente. Qual é o grande problema dessa posição? Ao permitir isso, os órgãos nunca mais vão tomar o cuidado de fazer uma consulta com antecedência sobre a prorrogação para dar tempo de licitar. O certo é, eu tenho um contrato por 12 meses e prorrogo ano a ano. 2, 3 meses antes do fim do contrato, do fim do prazo do contrato, eu devo consultar tanto o gestor do contrato quanto o licitante, o contratado, para saber se ele tem interesse de prorrogar. E caso a resposta seja negativa, em 2, 3 meses dá para fazer uma nova licitação. Com essa posição, eu não preciso mais fazer nova licitação, eu contrato o segundo colocado. Lógico que existe o risco do segundo colocado não aceitar, e aí eu teria que licitar. Então veja, o assunto é polêmico, gera muitos debates, mas sem sombra de dúvida uma nova porta foi aberta para o gestor público. Não prorrogou o contrato de serviço contínuo, é possível aplicar o artigo 24.866 para contratação por dispensa de licitação do remanescente.
Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando nosso canal sobre temas de gestão pública. Até mais.